Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Brito, sou advogado especialista na área de concursos públicos e servidores públicos. Nesse vídeo em especial, eu quero conversar com aqueles candidatos, que foram eliminados no teste de aptidão física do concurso da Polícia Civil do Estado da Paraíba, em específico para aqueles candidatos que estavam concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Aqui eu vou tentar sintetizar de forma bem resumida, toda a polêmica que ocorreu nesse concurso. Nós tivemos a publicação do edital e a submissão, a intenção de submeter todos os candidatos, sejam eles que estavam concorrendo na ampla concorrência e também nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, aos mesmos critérios do teste físico. Nesse concurso em específico da Polícia Civil do Estado da Paraíba, nós tivemos apenas o teste da corrida. E aí, pessoal, foi ajuizada uma ação civil pública, da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, e houve uma decisão liminar, inclusive vou mostrar aqui na tela para vocês, esse processo aqui é da a quinta vara, da Fazenda Pública da comarca de João Pessoa, a ação civil pública de número 0805-995, dígito 12 de 2022, certo? E essa decisão determinou a suspensão imediata do teste físico em relação a candidatos com deficiência, sem prejuízo da participação nas demais fases do certame até o deslinde da demanda ou a adequação editalícia. E aqui é uma questão bem importante de frisar para vocês que essa decisão judicial, ela entendeu que deveria haver uma adequação do edital para possibilitar que houvesse a adaptação das provas, no caso aqui da prova em específico de corrida, para as pessoas com deficiência. Tendo em vista que a própria legislação brasileira, e também nós estamos vinculados a uma convenção também internacional de direitos da pessoa com deficiência, de que há necessidade de adequação, inclusive, por exemplo, dos testes físicos, que é uma fase específica do concurso público. Ocorre que nós tivemos, depois a publicação aqui no site da Banca Sebrasp, que eu quero mostrar para vocês, porque depois houve esse edital aqui de número 21, que possibilitou os procedimentos para a solicitação de adaptação na prova de capacidade física. Então, esses candidatos puderam ali trazer um requerimento, e a maioria desses requerimentos foi em relação à diminuição dos índices da corrida. E aqui tinha toda a disposição no edital de como o candidato deveria fazer, o envio da documentação, quando sairia a relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de adaptação deferida ou parcialmente deferida. E depois nós tivemos aqui esse edital de número 24, que trouxe o resultado final da solicitação, dessa solicitação de adaptação. Mas aí, pessoal, vejam o que aconteceu aqui nesse resultado final. Nós tivemos o indeferimento de todos os recursos que tratavam sobre a adaptação das provas, no caso aqui da prova de corrida. E veja o que explicou aqui o edital. Diz o seguinte: que o governo do Estado da Paraíba e a Secretaria de Estado da Administração, considerando que não houve pedido de atendimento especial para o uso de tecnologia assistiva durante a realização da prova de capacidade física, e todos os pedidos realizados pelos candidatos no período de 22 a 23 de agosto consistiam em alteração dos critérios de avaliação da prova de capacidade física. Então, veja só, todos os pedidos de todos os candidatos consistiam apenas na alteração dos critérios da avaliação. E aí, de acordo com a banca,
o STF, no julgamento dessa ADI aqui, entendeu que a pessoa com deficiência somente poderá ser submetida aos mesmos critérios de avaliação física em concurso quando essa exigência for indispensável ao exercício das funções de um cargo específico, sendo este o caso concreto por se tratar de cargo de carreira policial. Veja só, essa colocação, né, essa justificativa trazida pela banca Sebrasp é totalmente desarrazoada. Vai de encontro, inclusive, ao próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. Porque esse critério de avaliação no teste de corrida, ele não é indispensável para o cargo público. Vejam só, pessoal, nós estamos aqui a tratar, né, de cargos que não exigem tanto um rigor físico. Por exemplo, há cargos, inclusive, que são totalmente burocráticos, técnicos, né? Cargo de escrivão, cargo de perito criminal. Inclusive, há várias jurisprudências, né, no sentido de que sequer seria necessário a exigência do TAF, por exemplo, nos concursos para escrivão. Por quê? Porque são cargos burocráticos, cargos técnicos. Então, veja que essa justificativa trazida pela banca não corresponde ao precedente do Supremo e trouxe aqui um prejuízo muito grande aos candidatos, porque todos os candidatos que fizeram requerimento, eles foram desconsiderados. O TAF ocorreu sem essa adaptação, ocorreu no dia 4 de setembro, e alguns candidatos foram eliminados, ou seja, não conseguiram alcançar o índice ali previsto no edital do concurso. E aí, vejam só, aqui eu quero trazer também para vocês essa ação civil pública, né, do Ministério Público, aliás, da Defensoria Pública, né, do Estado da Paraíba. E quando saiu esse resultado dos indeferimentos da adaptação, a Defensoria Pública, né, peticionou nesse processo, inclusive requerendo que o juiz tomasse algumas providências no sentido de suspender, né, a realização desse TAF, porque haveria um suposto descumprimento em relação à decisão judicial. E aqui, ó, estou com vocês, eu não vou ler toda essa decisão, mas o que é que o juiz, no caso aqui foi a juíza, né, Andréa Gonçalves, esse processo aqui, ó, está na 5ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa. E o que é que ficou entendido aqui? Eu vou aqui para o final da decisão. Diz assim: em que pese os argumentos da parte autora, no caso aqui a parte autora é a Defensoria Pública do Estado, entendo que ao publicar adequação editalícia, houve, por parte da empresa organizadora, o cumprimento da condição estipulada na liminar para a realização do TAF nos novos moldes. Porém, e aqui muita atenção, pessoal, muita atenção aqui, né, nessa parte dessa decisão, porque isso aqui vai ter implicações para os próximos fatos, as próximas ocorrências aqui. O que a justiça entendeu foi que, se há ilegalidade na adequação editalícia, essa questão ultrapassa os limites dessa lide, ou seja, desse processo, e deve ser discutida em ação própria. Então, veja, a justiça entendeu que não houve descumprimento da liminar. A justiça disse assim, ó, a liminar foi cumprida. Por quê? A decisão judicial era no sentido de que houvesse a suspensão e a adequação do edital, possibilitando que houvesse realmente a adaptação. E foi isso que de fato ocorreu. Nós tivemos a publicação da suspensão, mostrei para vocês, está lá no site, e depois um edital específico trazendo as regras sobre o procedimento de adaptação. Só que, na prática, todos esses requerimentos foram indeferidos e com base numa justificativa que não é razoável, como eu já expliquei para vocês. Então, o que a justiça disse é o seguinte, ó, se houve alguma ilegalidade no indeferimento daquele candidato, isso tem que ser discutido em uma ação própria e não nessa ação civil pública.
Então, muita atenção, porque muitos candidatos disseram assim, então é porque esse indeferimento realmente foi válido, a justiça disse que estava tudo certo. Não foi isso que aconteceu. O que a justiça aqui disse foi que, se houve ilegalidade ou não, isso tem que ser discutido em uma ação individual daquele candidato. Então, se o candidato entende que houve um prejuízo seu no indeferimento dessa adaptação, nessa compatibilização dos critérios, né, a diminuição desses critérios da corrida, então isso tem que ser discutido em uma ação própria. Né? Então vamos voltar aqui também à decisão aqui. E diz assim, de igual modo, a fundamentação do indeferimento dos requerimentos extrapola os limites da lide do processo e, considerando o prazo de recurso individual, cada motivação da comissão para o indivíduo também deve ser objeto de ação própria. Então, novamente, enfatizando isso, que se um candidato entendeu que foi prejudicado, ele deve entrar com ação própria. Sendo assim, indefiro o pedido de aplicação da multa para cumprimento da liminar, considerando que a adequação editalícia não é descumprimento da liminar, mas sim o cumprimento da condição nela estipulada para a realização do TAF. Então, pessoal, vejam só, novamente explicando aqui para vocês. Há sim uma ilegalidade, né? É totalmente desarrazoado isso que ocorreu, esses indeferimentos, e a justificativa, veja que foi a justificativa trazida para todos os indeferimentos. E aqui eu quero também trazer uma questão peculiar, porque a Sebrasp está dizendo que não é possível a redução dos índices, porque isso seria uma forma ali de quebra da isonomia e porque a exigência do cargo policial necessitaria que os índices fossem os mesmos. Percebam, o índice é diferente, por exemplo, entre os sexos, masculino e feminino. E qual é a finalidade desses critérios serem diferentes? Justamente o físico, né? A parte biológica mesmo dessas pessoas. Por isso que o índice é menor no caso das candidatas do sexo feminino em relação ao masculino. E um fator aqui também muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês, que foi abordado pela Defensoria Pública, né? Nós temos aqui a petição, né, da Defensoria Pública explicando toda essa questão, mas uma coisa que eles enfatizaram aqui, que para mim é de suma importância isso aqui que foi colocado. Vejam só, nós temos aqui um edital, certo? Uma relação do concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas. É um concurso que ainda está ocorrendo. Teve também algo parecido nesse sentido, da necessidade de adequação para as pessoas com deficiência na realização do TAF. E vejam só, quando saíram o resultado, né, quando saiu o resultado dos recursos, vejam só, nós tivemos a adaptação dos testes. Naquele concurso em específico, nós tínhamos ainda o teste de abdominal, barra e flexão, além da corrida. Mas veja aqui, solicitação de adaptação. No caso da corrida, reduzir o percurso em 20% ou aumentar o tempo em 20%. E o que foi decidido aqui pela banca? Corrida, deferido. Tempo de prova da corrida será de 15 minutos. Ou seja, nós tivemos aqui um aumento do tempo, justamente para que houvesse a adequação. Tivemos outro aqui, mesma coisa. Corrida, deferido, tempo de prova será de 15 minutos. Né? Então, nós tivemos aqui, tem outros testes, mas como o da Polícia Civil da Paraíba só foi a corrida, então não vou aqui colocar. De novo, todos esses da prova da corrida teve um tempo a mais. Foi para 15 minutos. 15 minutos. Então, percebam que a própria Banca Sebrasp fez um concurso agora recente da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Eles aumentaram o tempo de prova justamente para fazer essa adequação. Então, perceba que essa justificativa trazida pela Banca Sebrasp no concurso da Polícia da Paraíba
não faz o menor sentido. Além de desrespeitar o precedente do STF, eles estão praticando um ato que é totalmente anti-isonômico, porque em um concurso, lá em Alagoas, eles se comportam de uma forma, e no concurso aqui da Paraíba, nós temos uma postura diametralmente oposta. Então, pessoal, claro que existem outras questões que a gente poderia aqui abordar, mas eu acho que isso aqui é o principal. E aqueles candidatos que foram eliminados no teste de aptidão física, eles podem sim, eventualmente, procurar o Poder Judiciário para tentar refazer o teste e que aquele recurso seja deferido, seja para diminuir, né, a distância do percurso ou, como fez no da Polícia Civil de Alagoas, aumentar o tempo, né, de duração dessa prova para que isso compatibilize, né, com a deficiência do candidato, já que ele está concorrendo nas vagas da pessoa com deficiência. Então, eu trouxe aqui para vocês na tela, né, tanto as disposições do edital, né, e as retificações, como também o próprio processo judicial, né, e aqui desmistificando essa ideia de que o Poder Judiciário disse que estava tudo certo. Não, de que se o candidato se sentiu prejudicado, ele deve procurar em uma ação específica, em uma ação própria e discutir isso daí. Tá bom, pessoal? Então, realmente foi uma grande injustiça isso que aconteceu no TAF da Polícia Civil do Estado da Paraíba em relação às pessoas com deficiência e nós temos plena confiança que isso pode ser revertido judicialmente. E a gente queria trazer aqui essas orientações gerais para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, esclarecido. E eu peço só a vocês o seguinte, vocês possam compartilhar esse vídeo aí com os candidatos que foram prejudicados e a gente possa trazer essa orientação para todo mundo, porque muitos candidatos não têm ciência, né, dos seus direitos. É muito importante que a gente conheça e também faça valer os seus direitos. Estamos aqui justamente para isso, para esclarecer, fiscalizar, mas também ser um auxílio para vocês nessa fase. Tá bom, pessoal? Aqui na descrição do vídeo também você vai ter um link até do grupo de WhatsApp, onde a gente vai trazer algumas orientações gerais para os candidatos que estão passando ainda nessa fase do concurso. Vamos trazer ali, tirar algumas dúvidas, certo? E peço também para vocês compartilharem esse vídeo, se inscrever aqui no canal e também curtir, compartilhar, fazer propagar essa mensagem também de esperança aí nesse concurso da Polícia Civil. Eu sei que é um concurso bem concorrido, muita gente aí foi injustiçada e estamos aqui para ser essa voz de vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço, continuem na luta e até a próxima.